Boa noite, queridos amigos do bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de terça-feira, dando continuidade a mais um estudo. Eu estou vendo aqui que já tem bastante gente aqui mandando mensagem. Quem está aqui? A nossa querida Ana. Boa noite, Ana querida. Sempre com a gente. Ó, quem está aqui? Silvana. Você veio prestigiar o Fê, né? Tô ligada. Muito bem-vinda, querida. Boa noite. Como sempre, nosso amigo Edmilson também aqui, prestigiando aí mais uma noite de estudo, né, Edmilson? Estudo maravilhoso aí. Acácio, boa noite, Acácio, direto de Rio Claro, né, Acácio? Ó, tô decorando já cidades que nem você. Espero que eu tenha falado certo, né? Mas aí você vai me corrigindo, tá, Cássio? Por favor. Deixa eu ver aqui quem mais já chegou. A Vilma. Boa noite, Vilma. Seja muito bem-vinda. Ó, o André Tarifa, que, ó, eu vou falar, ele só boa noite aqui, que eu sei que ele já está entrando em outro trabalho. Então, ele não vai poder estar aqui com a gente hoje. Bom, mas hoje, como eu disse, nós temos aqui um grande convidado. Então, eu vou chamar, antes da gente fazer aqui a nossa abertura, a nossa prece, eu vou trazer aqui ele para a tela e vamos ver se ele concorda comigo. Boa noite, Fernando de Souza. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pode cumprimentar aí o pessoal e fala para a gente. Você realmente é um grande convidado, não é? Com certeza. Na acepção primeira da palavra. 1,91 m de convidado você tem aqui à sua frente. Não vale nada, mas é grande. Não, vale bastante. Todos valemos. Sim. Gente, muito boa noite a todos. Já vi que só que os primeiros que chegam são da família, né? Que gostoso isso. Ana, Edmilson, Acácio, muito obrigado pela companhia. A fiscalização da minha empresária, a secretária, a esposa Silvana ali também surgiu. O André dando uma espiada de nada dentro do centro, lá boa noite rapidinho, que já vai para outra atividade. Faço isso de vez em quando também. Você, querida amiga Patrícia. Então, poxa vida, uma alegria estar aqui nessa página que eu tenho muito carinho por ela. Uma página assim que eu posso dizer que é do coração, que tanto a gente se sente em casa quanto a gente venera, a gente honra essa página por tudo que ela fez durante a pandemia. Sim, a Lê foi um gigante junto com a Ana. Todo dia estava ali, ó, atividade. Eu lembro que em 2020, 2021, todo dia a gente estava no Amigos do Bem assistindo alguma coisa. Assim, era básico. Domingo de manhã tinha uma que era, se não me engano, às 10 da manhã, eu ia tomando café. Enquanto tivesse palestra, eu não parava de tomar café da manhã. Eu parava quando o Ale parava com a palestra. Então é só muito carinho, só muita gratidão e uma honra estar aqui. Um prazerzão estar aqui mais uma vez. Recebeu aqui também. Eu falo agora em nome da casa, né? Que a gente teve aí eu vou falar a alegria, o privilégio, a honra de poder aqui junto com a Ana continuar esse trabalho lindo que ela começou junto com a Lê e que a gente está dando aí esse apoio para que isso continue ativo, porque é uma casa, né? É uma casa. A gente sabe que no plano espiritual, com certeza, tem uma casa ali da qual todos nós fazemos parte. É uma corrente aqui que a gente forma. Então, assim, para mim é uma alegria imensa. E tê-lo aqui conosco, você também é da casa, assim como todo esse povo lindo aqui que está cumprimentando a gente. Já chegou mais gente, a dona Aquilina também chegou. A dona Aquilina é uma maravilha de pessoa, ela está sempre acompanhando a gente, ela é um doce de pessoa. Ó, chegou também a Ângela, a Zilda, a Conceição. Deixa eu ver se eu não esqueci aqui de falar de ninguém. A Maria José também. É uma alegria imensa até fazer parte dessa família, porque a gente é tratado assim com muito carinho, é indescritível, né, Fê? A gente sabe como é. Mas hoje, né, você está aqui para fazer um bate-papo com a gente sobre aí 4 itens da introdução do Livro dos Espíritos, né, que são os itens 7, 8, 9 e 10. E é uma honra imensa ter você aqui com a gente, porque você também foi uma das pessoas que nós conhecemos durante a pandemia, né? E assim, o que eu mais gostava era quando você pegava lá o seu violão e tocava aquela música Espera, é isso? É assim que chama aquela música? Nossa, aquela música, a letra dela é muito bonita, né? E naquele momento que a gente estava vivendo, parecia que aquela música, ela tirava uma angústia
coração da gente, né? Então, assim, sossega. Sossega. Eu falei espera, mas é sossega. É que ela fala no refrão várias vezes. Ela fala espera, né? E daí eu lembro que você tocava aquela música, nossa, era tão gostoso, André, às vezes a gente colocava ela no YouTube para ouvir, que a moça também que canta ela originalmente, a cantora, ela tem uma voz muito macia, muito gostosa, né? E a gente ficava lá ouvindo, e aquilo dava uma paz, uma tranquilidade. É bem aquilo, ó. Isso também vai passar, né? Porque como a gente sempre diz, o que é ruim passa, o que é bom passa, e a nossa vida são ciclos, né? Ciclos que vão assim, começando e encerrando. Uns bons, uns ótimos, outros não tão bons, mas sabemos que dentro desses não tão bons é onde a gente mais cresce, né? Onde a gente mais amadurece espiritualmente. Bom, mas antes da gente ficar aí nesse bate-papo gostoso que nós estamos, eu queria fazer aqui assim uma prece. Então vamos neste momento nos ligando com a espiritualidade que aqui nos acompanha, nos ligando principalmente com os nossos mentores, esse amigo querido que escolheu estar conosco por amor que ele tem por nós e que nós sabemos que é recíproco da nossa parte, embora aqui encarnados nós não nos lembremos desse amigo tão querido, pelo esquecimento, né, da nossa encarnação, mas nós lhe agradecemos por estar conosco, nos acompanhando, e pedindo especialmente que não desista de nós, nas nossas teimosias, nas nossas dificuldade em aceitar as mudanças e aceitar os momentos difíceis, mas que ele entenda que estamos aí bravamente aqui lutando para nos tornarmos pessoas, espíritos melhores, mais evoluídos. Vamos agradecendo a todos aqueles que aqui se encontram conosco, que fazem deste momento um momento muito especial, um momento de aprendizado, e que essa live aqui seja mais um momento em que possamos aprender alguma coisa, mas que esse aprendizado não seja só por mera curiosidade, por mero desenvolvimento intelectual, mas sim para que possamos colocar esses aprendizados em prática na nossa vida, possamos caminhar melhor graças ao que aprendemos com essa doutrina abençoada, com essa doutrina consoladora que estamos tendo aqui o privilégio de conhecer, de aprender e principalmente de viver de acordo com os ensinamentos que ela nos traz, com os princípios que ela nos prega, com os esclarecimentos que ela traz do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Assim, agradecemos ao nosso irmão maior Jesus por ter estado aqui conosco, por ter nos ensinado tudo o que nos ensinou, não só por sua palavra, mas principalmente por seus exemplos, pois ele muito amou, ele muito viveu tudo que ele precisou nos ensinar, tudo nos exemplificou de bom para que com esses exemplos pudéssemos segui-lo, pudéssemos estar sempre aprendendo e melhorando. Querido mestre, vamos juntamente agora de mãos dadas até nosso Pai Criador e vamos lhe agradecendo por estarmos aqui nessa vida, encarnados, podendo reparar os nossos erros de antes, vamos agradecendo pelas oportunidades que nos são colocadas à frente, através de provas, de dificuldade, e que possamos exercer a nossa resignação da forma mais ampla, diante de todos os obstáculos que nos surgem, e que a sua misericórdia divina seja sempre um bálsamo para nos auxiliar e nos amparar nesta caminhada. E vamos lhe agradecendo, querido Pai, através da prece que nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na exata medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal.
E assim, agora que estamos mais preparados, mais ligados com a espiritualidade que nos acompanha, pedimos permissão para iniciarmos mais esse trabalho, esse estudo da noite de hoje, dizendo sempre graças a Deus. Então, vamos dar início? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. A Mari, que eu não tinha cumprimentado ainda. Boa noite, Mari. Tereza também, seja muito bem-vinda. A Geni Palhano, tá chegando aí um monte de gente bonita, hein? É todo mundo que assiste live no Amigos do Bem é muito bonito. Você sabia disso, Fê? É gente bem bonita, né? É gente muito bonita. Então, não deixe de nos acompanhar. Fê, eu vou então sair da tela para que você possa aí trazer o seu estudo para a gente, mas qualquer coisa é só me chamar que eu estou aqui do lado. Tá? Se esquecer alguma coisa, tá? É só perguntar para mim que eu lembro para você, tá bom? Combinado. Obrigada, estamos juntos. Obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Muito bem, gente. Boa noite a todos, então. Patrícia, muito obrigado pela oração, pela recepção, pela abertura. E vejam que coisa interessante, não é? À medida que o espírito evolui, ele vai ganhando espaços. Ele vai ampliando a sua, no melhor sentido do termo, as suas conquistas. Ele se expande. Isso é natural. Então, vocês vejam, nós hoje, dispondo desse recurso tecnológico que é, no caso aqui, o aplicativo do StreamYard, nós estamos avançando territórios muito amplos. Não fosse esse recurso, eu estaria só em Itararé. Nesse momento, eu estou sozinho na minha sala. Mas vejam quantas pessoas estão comigo, eu na casa das pessoas, as pessoas na mesma sala virtual do Amigos do Bem. Nós vamos ganhando espaço, nem que seja um espaço virtual. Afinal, o que é espaço? Nós somos muito acostumados com o conceito de tangibilidade, de matéria concreta, aquela que pode ser pesada e mensurada, mas não obrigatoriamente. O espaço também é abstrato. E nós, nesse momento, cada um em uma cidade, muito relativamente distantes umas das outras, mas todos juntos no mesmo espaço. Coisas do nosso atual momento e situações que só se ampliarão, não é? Com as bênçãos do alto. Afinal, o espírito só caminha ascensialmente. É claro que, a certa altura, é ele que define a velocidade dessa marcha, mas ele não retrograda, ele não volta para trás. Então, eu imagino que todos nós que cá estamos nessa sala virtual desejamos caminhar numa velocidade legalzinha, né? Caso contrário, não haveria sequer razão para estarmos aqui juntos para mais esse estudo. Partindo então desse princípio, vamos direto ao ponto. O Livro dos Espíritos, estou aqui com o meu exemplar. Se vocês acompanham com livro físico à vontade, e-book à vontade. Quem não acompanha com o livro, tranquilo, segue do seu jeito, no seu tempo. O que importa é estarmos unidos, trocando reflexões a partir do que nos fala, no caso aqui especificamente, o nosso Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos. A introdução do Livro dos Espíritos é toda pontuada por itens, né? E os itens que nos foram aqui oferecidos para essa noite são os itens 7, 8, 9, 10. 4 itens, 4 pontos, 4 tópicos, digamos assim. E nós vamos ver que cada um desses 4 itens, ele trata de um assunto um pouquinho mais específico. Embora todos esses assuntos se deem as mãos e façam parte de um todo, nós vamos vendo aqui, ao menos isso que nos caiu para a noite de hoje, do 7º ao 10º, eles podem ser tratados individualmente. Embora, repito, haja toda uma engrenagem ligando todos esses itens. Mas isso aqui não há uma necessidade de ser tratado nessa noite. Vamos buscar, e servirão de tópicos,
refletindo juntos e vamos caminhando até darmos conta desses 4 itens. Tá de boa, tá tranquilo, são itens rápidos, não vai haver nenhuma necessidade de um aprofundamento gigantesco, porque com certeza são situações que, de algum modo, aqueles que já tratam algum contato, já travam algum contato com o espiritismo, já vão perceber que aquilo já foi falado aqui e acolá, vamos reforçar, vamos ampliar situações que provavelmente não sejam absolutamente desconhecidas, mas que é bom serem, volta e meia, lembradas. Porque a nossa mente, embora seja uma maravilha, estamos encarnados, o cérebro físico tem ainda suas limitações. Então, o Livro dos Espíritos é um desses livros que nós vamos estudar a encarnação toda. Terminou? Recomeça. Concluiu? Inicia. Terminou? Volta. Porque cada passada vai ativar, reativar e vai nos trazer uma luzinha que na última leitura, anos atrás, era um outro momento da nossa encarnação. Naquele dia a gente não estava muito atento, então vale a pena sempre seguir. É um parafuso que a rosca nunca chega ao fim. Você vai apertar esse parafuso a encarnação toda. E que bom, né? Então vamos lá. O primeiro tópico é o 7º, e o tema desse tópico, desse item, é as questões da ciência, dos cientistas. Porque é sabido que a doutrina espírita, popularmente, ela é conhecida pelo seu tríplice aspecto. Acho que todo mundo aqui se lembra, né? Já ouviu, já leu algo a respeito. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Ok? Bom, Fernando, se ela é ciência, ela é, então, ciência do mundo, ela é reconhecida pelas grandes academias de ciência do planeta? Ela é ciência constituída? A gente vai ver que não. Vamos aqui a uma primeira frase que já nos servirá aqui de tópicos para reflexões. Disse o nosso professor: para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária. Logo mais abaixo, ainda nesse mesmo parágrafo, na última frase, há também uma outra oração interessante que diz assim: mas sua opinião não poderia ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Como falamos há pouco, a doutrina espírita não faz parte do catálogo das ciências humanas, das ciências do planeta nesse momento. Ela não faz parte. E o Allan Kardec nos traz um raciocínio. Olha, há muitas vezes críticos que vêm da ciência. Há críticos que vêm do campo filosófico. Eu, volta e meia, até filósofos que eu admiro e aprendo muito com eles, quando eles tratam de espiritismo, eles são totalmente contrários. Sabe? Não são nem um pouco favoráveis. A literatura também, grandes gênios da literatura, não admitiram os postulados espíritas. Machado de Assis é um deles. Eu estou fazendo um trabalho a respeito dele, e ele, em muitas crônicas, ele ridicularizava a doutrina espírita. Faz parte. Então, a ciência, através de seus cientistas, tempos afora, eles, em sua grande maioria, eles sempre buscaram negar o espiritismo e sequer se debruçaram seriamente sobre ele por uma razão muito simples. Como o próprio Kardec nos diz, qual é o objeto primordial de pesquisa do espiritismo? A alma, que tem uma vida antes dessa atual investida no corpo físico e seguirá viva depois da morte. O objeto de pesquisa maior do espiritismo é o espírito. Quando está encarnado, a alma. Com o que a ciência humana trabalha? Ela trabalha
com situações tangíveis, onde ela possa medir, ela possa sopesar, ela possa refletir a respeito, observando concretamente aquele objeto. Bom, se o objeto primordial do estudo espírita é o espírito, a ciência do mundo consegue, ao abrir um cadáver, ao abrir um corpo humano, achar o espírito dentro dele? A ciência humana detecta a alma dentro do corpo? Ainda não. Então, está descartada a hipótese do espiritismo, ainda que por ora transformar-se em ciência. Afinal, o seu grande objeto de estudos para nós espíritas é absolutamente impossível de ser encontrado pela ciência humana. Então, descarta-se imediatamente. E não tem assunto. Ponto final. É bom lembrar que muitos cientistas já pesquisaram seriamente as questões que o Espiritismo levanta, que estão até nos seus fundamentos. Há um grande número aí na história das ciências, partindo de Kardec, de cientistas que pesquisaram o perispírito, aparições tangíveis, outros das questões de lembrança de encarnações passadas, mas, repetimos, isso ainda não está categoricamente admitido pela ciência como um todo, as academias de ciência do mundo, como eu falei agora há pouco. Então, os cientistas se levantam, em sua maioria, e dizem que é absurdo os postulados da doutrina espírita. Aí o Kardec vem e diz assim, olha, a oposição dos cientistas não é uma prova que o espiritismo não existe, né? É, ao contrário, uma presunção da parte desses nossos irmãos que são doutores da ciência humana, pois eles não se debruçaram realmente sobre ela, não dedicaram anos de estudos e observações e ainda trazem um excesso de rigor a respeito dela. Então, mas aí, tudo bem, tudo a seu tempo. Para gente que é doido por futebol, como acho que a maioria daqui sabe, tem uma situação interessante a respeito do Messi, que por várias vezes foi o melhor jogador do mundo. Então, e ele nunca havia ganhado uma Copa, à exceção de 2022, a Copa do ano retrasado. O Messi nunca tinha vencido uma Copa do Mundo. Tinha jogado desde 2006, 2010, 2014, 2018 e nada. Eu me lembro que um dia um repórter falou, é uma pena, não é? O Messi já jogou tantas Copas do Mundo e parece que vai encerrar a carreira sem vencer uma Copa. Um outro jornalista falou assim, azar da Copa, meu amigo. Trazendo então aqui para o nosso lado, e eu faço aqui com uma pitada de bom humor, com todo respeito, a ciência do mundo não reconhece o espiritismo. Azar da ciência. Porque nós sabemos o quão consoladora é essa doutrina, o quanto ela coloca os pingos nos is, o quanto ela nos amplia a visão daquilo que realmente interessa e vale a pena, o quanto ela renova o nosso ânimo, pois nos faz compreender as coisas como realmente são, mas ao mesmo tempo nos convida ao nosso próprio crescimento em torno dela. Mas então, sigamos. Logo mais à frente, no segundo parágrafo, no meio mais ou menos desse parágrafo, nós vamos ler o seguinte: não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes, alternativamente preconizadas e rejeitadas, logo repelidas como erros absurdos, depois proclamadas como verdades incontestáveis? O que o nosso Kardec quis dizer? Gente, no mundo da ciência, nas questões científicas, o que hoje é absolutamente inaceitável, daqui a 30 anos está concluída aquela verdade, aquela realidade. Kardec nos dá alguns exemplos aqui. Quando o inventor do para-raio o fez, foi motivo de chacota das academias de ciências na Europa. Aquilo era um absurdo. Olha só o que o para-raio não nos traz de segurança nos tempos de hoje. Então, tudo que é absurdo numa época, a ciência vai revendo, os tempos vão caminhando, novos pontos vão surgindo, um amadurecimento espiritual da humanidade vai ocorrendo, aquilo vai se tornando mais aceitável e as coisas se resolvem mais à frente. Houve um tempo que o homem tinha certeza que era
o Sol, que girava em torno do planeta Terra, isso comprovou-se não só errado, como exatamente era o oposto à realidade. Então, a ciência, todo dia, ela vai tendo novos componentes, ela vai calibrando aquilo que até ali ela traz, ela volta e revê um ponto, ela adianta dois, retorna e novamente lança um outro olhar, descarta algumas coisas, admite outras e vai prosseguindo. E aí ela vai expandindo a sua visão e vai melhorando a vida da humanidade. Nesse atual momento, a ciência diz que o espiritismo é impossível porque, repito, o seu objeto de estudo é inalcançável. Dá para ver o espírito dentro do corpo? Não dá. Então acabou, como eu disse alguns instantes atrás, né? Na própria questão da ciência da nutrição, ontem mesmo eu conversava com uma amiga a respeito. Vamos pegar um alimento, no caso o ovo. Meu Deus, o coitado do ovo é vilão, daqui a pouco vira herói, daqui a pouco vira vilão, daqui a pouco não é aconselhado, daqui a pouco é para comer muito. Sabe, as coisas sendo calibradas. Vamos aos poucos, descobre, volta um ponto, retoma, e assim vamos caminhando. Assim caminha a humanidade, já disse o Lulu Santos, a passos de formiga e sem vontade. Disse o Edmilson, apesar de ainda ter muitos reticentes em acreditar no espírito, mas algumas já começam a aceitar que existe algo além do corpo físico. Perfeito, Edmilson. Como nós falamos há pouco, a ciência sempre teve cientistas que tiveram essa visão, escreveram vários livros. Numa pesquisa rápida na internet, nós vamos ver que muitos cientistas já fizeram trabalhos muito interessantes, mas a academia como um todo ainda rejeita. Tranquilo. Mais um pontinho aqui. No parágrafo abaixo, que é o terceiro parágrafo, lá no fim desse parágrafo, Kardec nos diz: consultarei, pois, voluntariamente e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Mas eles me permitirão, sem que isso prejudique o apreço de seu saber especial, de não ter na mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo, não mais que um julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. Olha só, nosso Kardec está dizendo o seguinte: o cientista entende da ciência humana, palpável, mensurável. O médico entende da saúde do homem. O arquiteto entende das coisas dos ângulos, dos cálculos prediais, cada qual no seu quadrado. Então, Kardec questiona uma certa autoridade que talvez um homem da ciência julgue a ele próprio ter para falar de espiritismo. Ele não tem, com todo respeito, com todo carinho, não tem. Autoridade só vai ter alguém que se debruça em toda a obra de Kardec, passa a estudá-la, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas desde já eu já adianto, passa a estudá-la metodicamente, sem pressa e com profundidade, um estudo que vai demandar anos e anos, para que lá na frente, depois de ter perpassado toda a produção literária do nosso Kardec, ele então emita uma opinião. Então, entre aspas, qual cientista poderia lá na frente emitir alguma opinião? Aquele que estudou toda a doutrina espírita, todas as mais de 30 obras de Allan Kardec, só de Kardec, hein? Não falei de Leon Denis, não falei de Gabriel Delane, não falei de Flammarion, dentre outros tantos que foram vindo em sequência do nosso professor. Então, não é porque está no ramo científico que tem autoridade para falar, de bater no peito e dizer ela é impossível. É uma outra história. Também, no parágrafo abaixo, o nosso Kardec diz: as ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria. Atenção, quando Kardec usa aqui o termo vulgares, ele se refere às questões comuns, à ciência do dia a dia. Não vulgar no sentido pejorativo, que hoje em dia é o mais comum quando usada essa palavra. Ele fala em ciências vulgares, muito bem intencionado. Aquelas que são comuns, as regulares do dia a dia. Ele diz,
que as ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências que têm a sua própria vontade e nos provam a cada instante que elas não estão à disposição dos nossos caprichos. Quer dizer, naquela ciência oficial, tudo que se torna realmente aprovado pela ciência é porque passou por experiências repetidas vezes, revistas, reorganizadas, calibradas e assim por diante, chegando a tal ponto que, atenção, se naquele procedimento científico eu seguir o passo a passo determinado pelos doutores, eu consigo o efeito desejado sempre. Basta eu repetir os passos, ter os elementos adequados àquela situação e, repetindo o passo a passo que a ciência descobriu, eu chego ao mesmo resultado. Espiritismo não é assim. Será que nós conseguimos fazer um espírito ficar visível à nossa frente em qualquer momento? Basta seguirmos 2 ou 3 passos? Não vamos conseguir isso. Nós não mandamos nos espíritos. Eles não nos obedecem quando nós desejamos. Logo, esse rigor científico que prevê passos ajustados para se alcançar um objetivo que já foi descoberto, é impossível de ser executado junto do espiritismo. Olha, você quer fazer que um espírito se torne material na sua frente? Faça A, faça B, faça C e faça D. Não vai dar certo. Então, mais uma vez, razão essa pela qual a ciência do mundo descarta o espiritismo como ciência oficial. Tem problema. Repito, com todo o bom humor do mundo, azar da ciência do mundo. Mas vamos seguindo, né? Logo mais abaixo tem mais uma frase de Kardec, onde ele diz assim: a ciência, propriamente dita como ciência, portanto, atenção, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. A ciência do mundo, através de seus honrados cientistas, que não só respeitamos como devemos a eles, sim, o nosso quinhão de gratidão, vê-se a Covid, eles em tempo recorde criaram uma vacina. A grande maioria da humanidade seguiu viva por conta dessa vacina, gente. Então, a eles, todo o nosso preito de gratidão, sem dúvida alguma. Coisas do mundo. Nós contamos com eles para melhorar as nossas condições materiais de vida, estendendo a vida, gerando mais conforto para a humanidade, descobrindo e rebatendo doenças, as tecnologias através do ramo científico. É só gratidão no nosso coração à ciência, através, naturalmente, dos seus cientistas. Mas um cientista, um médico, não tem autoridade para opinar de modo peremptório, decisivo, conclusivo, se o espiritismo é real ou se é uma ilusão. Não tem, porque eles tratam de uma ciência concreta do mundo, questões químico-biológicas, questões geológicas, naturais. O espiritismo trata de outras coisas. Nós vamos ver daqui a um pouco do que é que o espiritismo trata. Logo mais abaixo, mais uma frasezinha. Estamos vencendo esse item 7, que é o mais longo, viu, gente? Os outros vai ser mais rapidinho. Esse eu já imaginava que daria um pouco mais de pano para manga, né? Por conta dessa questão. É ciência ou não é? A ciência admite ou não? Etc. Que sempre são dúvidas que pairam na cabeça, sobretudo dos recém-chegados, daqueles que ouvem falar, poxa, mas ela é ciência? Espiritismo é ciência, filosofia, religião? É ciência como? É ciência das coisas do espírito, não das coisas da matéria. Embora, para ser confeccionada a sua doutrina, Kardec lançou mão, sim, de parâmetros científicos. Não vai dar tempo de entrar nisso, mas ele tinha lá as tabulações, tinha as formas de análise, de observação, método indutivo, método lógico, que são métodos que a ciência do mundo lança mão, utiliza. Kardec utilizou-os para também ir trazendo à tona, revelando, enfim, os fundamentos do espiritismo. Mas, repito, não dá tempo aqui hoje. Outro dia a gente fala a respeito. E aqui a última frase,
já lá no antepenúltimo parágrafo, então vocês podem virar a página aí, nós vamos ver Kardec no antepenúltimo parágrafo, da metade para baixo, mais ou menos, desse parágrafo, ele dizer assim: quando surge um fato novo, que não compete a nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer-se que é para ele um estudo novo, que não se pode fazer com ideias preconcebidas. Maravilha! O Espiritismo foi uma ciência nova, uma ciência das coisas do espírito. Muito bem. Um cientista pode estudá-lo? Tanto um cientista, quanto um arquiteto, quanto um músico, quanto uma dona de casa. Ninguém tem maior ou menor privilégio ou desprestígio em relação ao estudo do Espiritismo. A questão é, o conselho de Kardec, a orientação do nosso querido Allan Kardec, você deve fazer a abstração de toda ou qualquer ciência que você já tenha algum domínio. Ponto final. Eu sou pedagogo. Legal. Não vá querer embolar pedagogia com o Espiritismo, pelo menos não agora. Claro que mais lá na frente nós podemos fazer conexões, mas o convite de Kardec, a orientação, é que nos dispamos de conhecimentos que trazemos enquanto conhecimento de mundo profissional e entremos vazios, num bom sentido do termo, para estudar Espiritismo. Porque se você tentar fazer conexões logo de início, não dá legal. Espiritismo, sobretudo os seus fundamentos, que são muitos, Tarifa tratou disso algumas semanas aqui nesse estudo, ficou só nesse tópico, porque são muitos, são mais de 30 fundamentos, estão lá. Estuda aquilo de mente aberta, como diz Kardec. Não queira misturar com psiquiatria, não queira misturar com direito, não queira misturar com pedagogia, não. Zere sua mente e vá com boa vontade. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui, nós encerramos então essa questão da ciência. No primeiro ano de pandemia, eu estava muito inquieto, eu precisava estudar, só ler o Espiritismo e literatura universal, não estava dando, eu queria mais, queria coisas novas. Eu tive a ideia de estudar psicanálise, porque um grande amigo meu, editor da La Chatre, o Pedro Camilo, estudou psicanálise. Um dia conversamos rapidamente a respeito, aquilo ficou na minha cabeça, eu fui até ele e falei: Pedro, tudo online, né? Não há distâncias. Pedro, onde é que eu estudo psicanálise? Me arruma aí um curso. E ele me indicou o psicanalista que foi quem o instruiu por muitos anos, um psicanalista baiano, Pedro, da Bahia. Então eu entrei em contato com esse psicanalista e entrei no grupo de estudos dele, né? E estudei por um ano. Na minha ideia, eu achava que poderia fazer conexão psicanálise e espiritismo. E naquilo que eu estudei, por todo o acompanhamento que é obrigatório que quem faz o estudo, quem participa do grupo, também passe por uma sessão de psicanálise semanalmente, eu não encontrei vínculo nenhum com o espiritismo. Então, eu parei, eu desisti. Falei, não, porque eu nasci no espiritismo, as respostas do mundo, para mim, vêm pelo viés do espiritismo, a caixinha que me orienta na vida, nessa encarnação, e espero que em todas as demais, é a caixinha da doutrina espírita. A caixinha da psicanálise eu respeito muito, mas deixa ela lá com quem se debruça sobre ela, com quem curte, com quem acha legal, vai. Para mim não deu. Então, muito cuidado se tentarmos misturar, sobretudo no início, saberes que trazemos aí profissionais, ou mesmo de vida, de heranças passadas culturalmente pela família, para não embolar com os estudos do espiritismo, sobretudo os estudos fundamentais de Kardec. Mergulha em Kardec, esquece de todo o resto, ok? Vamos ao item 8, rapidinho. Como eu falei, os próximos itens são mais curtos agora, é mais tranquilinho. As questões da ciência, então, gente, só mais um ponto aqui, tem uma última frase sobre ciência que eu acho que é interessante dizer aqui, olha, essa eu tirei do ESD, do tomo 1 do ESD aqui, que eu tinha em casa, e lembrei que ele tratava da ciência, pesquisei agora no começo da noite, né? A ciência espírita se classifica, então, entre as ciências positivas ou experimentais,
e se utiliza de método analítico ou indutivo, porque observa e examina os fenômenos mediúnicos, faz experiências, comprova-os. Então, para nós, ela é ciência sim, é desde o início. Mas em nada se conecta com a ciência do mundo. Não tem ligação nenhuma, elas não se abraçam, ao menos não até o momento. Um dia isso ocorrerá. Talvez ainda demore um pouco. Olha, para mim, é Deus que sabe, como nós falamos popularmente. Então, ela é ciência, sim. Trata as coisas do espírito, chega às questões mediúnicas, o fenômeno mediúnico, analisa os fatos, lança lógica, método indutivo, etc, etc, etc. É ciência, mas não é ciência do mundo. Agora sim, vamos ao item 8. No item 8, nosso Kardec vai tratar da questão da necessidade do espiritismo ser estudado de modo muito sério. Que as pessoas, ao iniciar o seu estudo, mantenham-se compromissadas, sejam disciplinadas nesse estudo, façam-no com boa vontade, entreguem-se a ele, venham desprovidas, como falei há pouco, de mochilas outras trazidas de outras experiências da vida. Não, nesse momento é início de tudo, é o contato com uma nova ciência. Então ele diz, logo no primeiro parágrafo, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança, de repente, numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado. Olha só, vou para os adjetivos, vou repetir. Homens e mulheres, naturalmente. Quando ele fala homens, ele se refere à espécie humana. Né? Homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções, quer dizer, eu já chego desconfiado, já chego com má vontade. Não, eu sou da ciência. Deixa eu ver bem isso aqui. Não sei, esse parágrafo aqui, eu não estou gostando dele, já desde o início. Calma! Aguarda o processo, passa pelo processo desprovido de censuras automáticas que disparam numa primeira palavra. Não faz isso, não. Venha isento de prevenções. E ele segue. E animados de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado. Que resultado? Entender. Entender o Espiritismo. No livro dos médiuns, logo na abertura, o Kardec nos deixa uma frase ali muito forte, né? Vou parafraseá-lo, ele diz mais ou menos assim: todos os escolhos, quer dizer, as dificuldades, as pedras de tropeço que o espírita encontra no trato com as questões espíritas, são fruto da sua falta de estudo. Ponto final. Às vezes, no trabalho mediúnico, anos afora, aí, que nós trabalhamos em serviço mediúnico e como dirigentes, então é comum que uma ou outra pessoa, tendo uma dúvida, nos procure. E às vezes, gente, isso não é uma crítica, é só uma constatação. A pessoa vem com uma dúvida, e, poxa vida, é algo relativamente tão simples. Estaria logo ali no Livro dos Espíritos, num estudo que nem precisava ser tão aprofundado no Livro dos Médiuns, estava ali. Então, o Kardec pede que nós tenhamos muita disciplina e uma sincera vontade de atingir o resultado. Absorver aquilo que ele, através de mais de 3 dezenas de obras, nos legou. Mas, sobretudo, o Livro dos Espíritos. Tudo está aqui. O alicerce, a base, fundamento, estudo, obviamente, indispensável e que deve ser feito com rigor. Logo mais abaixo, na primeira frase do segundo parágrafo, ele diz: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Continuidade. Comece e termine. Acho que boa parte da família aqui sabe que nós também temos um estudo do Livro dos Espíritos no nosso Facebook, ocorre toda sexta-feira, às 8 horas, iniciado no mês de julho ou junho de 2020. Quer dizer, vamos para 4 anos.
no próximo junho. 4 anos. Nós estamos na questão 560. Estamos na metade. Passamos um pouquinho da metade. 4 anos de estudo, metade do Livro dos Espíritos. E daí? Não temos pressa alguma. Buscamos qualidade no dia que nos encontramos. Sem pressa. Quer dizer, mantendo esse ritmo, nós vamos acabar o estudo do Livro dos Espíritos com 8 anos. Espírito é imortal. Ah, mas se eu desencarnar, continua na espiritualidade? Segue. Mas persista. E nos nossos estudos, há uma base que segue desde o início. Algo em torno de 50%. Está desde o início. Maravilha, a ideia é essa. O entendimento, um domínio minimamente ali interessante vai ocorrer no passar do tempo. E vencendo metas que são lançadas lá à frente. Por exemplo, um estudo do Livro dos Espíritos que vai durar 8 anos, o que é no meu caso. É isso que o Kardec nos pede. Aí, um pouco mais à frente, tem outra frase interessante, ele diz: quem quer adquirir uma ciência deve fazê-lo por um estudo metódico, começando pelo princípio e seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. É isso que o Livro dos Espíritos nos traz. Um estudo metódico, tem o princípio, o que é Deus. E ele vem dando andamento, seguindo um encadeamento. As coisas vão se unindo como elos de uma corrente. E aí nós vamos juntamente desenvolvendo as nossas ideias. Na primeira frase do próximo parágrafo, que é o último desse item, e vencemos esse item, Kardec nos diz assim: dissemos que os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e naquelas onde, sobretudo, reúne uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Atenção! O estudo metódico, disciplinado, excelente, mas que seja um estudo voltado e pautado, embasado em sentimentos do bem. O interesse sincero, genuíno de se melhorar através desse estudo, de trazer para a família aquilo que aprendeu e, desse modo, iluminar um pouquinho mais o entendimento dos familiares, de possíveis amigos. Boa intenção. Vir para o estudo no intento de iluminar a própria alma. Desse modo, nós sempre estaremos sendo amparados, ladeados por espíritos do bem, que colaborarão com esses nossos estudos, que estarão ali a fim de auxiliar a nossa compreensão. Como? Melhorando a vibração, a atmosfera espiritual daquele pequeno ambiente onde estamos, o que nos facilita raciocínios que possam ir mais longe, compreensões que nos chegam e são entendidas com mais facilidade. Ocorre, então, aquilo que Jesus disse, né? Aquele que mais tem, mais se dará. Tem a boa vontade? Tenho. Então estuda, que você também vai recebendo esclarecimentos que nem vai perceber. O seu cérebro estará receptivo, a tua alma estará receptiva. Você só terá a ganhar. Estudo que não seja baseado num compromisso honesto com o bem, ele corre o risco de não ser bem acompanhado espiritualmente. E aí, meu amigo? É cego guiando cego, ambos provavelmente cairão em um buraco. Encerramos o tópico 8º, vamos ao 9º e penúltimo, ok? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Nesse próximo tópico, Kardec vai tratar a respeito das dúvidas que muitas pessoas tinham sobre o processo da comunicação dos espíritos através das cestas. Para quem não sabe, no início, né, acho que a Patrícia tratou disso, né, algumas semanas, as instruções dos espíritos, as comunicações, eram captadas por uma cestazinha de vime. Essas cestas que às vezes se coloca flor, sabe? Aquelas cestinhas trançadas de vime, marronzinhas, bonitinhas, com carinha de madeira. Então, colocava-se a cesta estava aqui. Colocava-se um lápis aqui, assim, ó. E daí 4 pessoas seguravam e sustentavam assim aquela cesta. 4 pessoas, cada uma com uma mão.
só para equilibrar a cesta. E daí a cesta começava a se mexer e o lápis ia escrevendo palavras em círculo, as palavras eram emendadas uma na outra, e depois que terminava aquela comunicação, lia-se, ou melhor, decifrava-se, né, aquele pequeno texto em caracol com palavras conectadas, ligadas, uma escrita só. Muitos questionaram essa questão da cesta. Falaram, mas isso aí foram os próprios encarnados que estavam ali, eles combinavam e escreviam o que bem desejavam. Kardec mostrou a impossibilidade dessa situação. Então ele diz logo no primeiro parágrafo, o movimento dos objetos é um fato firmado. A questão é saber se no movimento há ou não uma manifestação inteligente. E em caso afirmativo, qual é a fonte dessa manifestação? Percebia-se, obviamente, que daquele movimento da cesta extraía-se uma frase ou um pequeno texto que, obviamente, era uma produção intelectual. Ali era algo racional, eram palavras inteligíveis que formavam um pequeno texto. Não eram garatujas, coisas absurdas que alguém com a mente fértil imaginava ser uma ou outra palavra, mas que não havia conexão com outras logo na sequência, com figuras ou qualquer rabiscos. Não, era um texto que era plausível, ele tinha um contexto. Logo, uma fonte inteligente o criou, certo? Qual a fonte dessa manifestação? Muitos diziam que eram os próprios que seguravam aquela cesta. No caso, os médiuns, né? Aí, então, logo mais à frente, no parágrafo seguinte, lá na metade mais ou menos, ele vai dizer: não falaremos, pois, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como o cesto, a prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium pousam sobre o objeto desafia, como dissemos, a destreza mais completa de poder participar, em que quer que seja, no traçado dos caracteres. Ele já derruba uma primeira hipótese. Falou, amigão, você já tentou escrever de modo nítido, com alguma clareza, como ele fala aqui, né, um traçado que possa ser legível, segurando uma prancheta aqui com a caneta embaixo? E ainda assim combinar com outras pessoas para que aquele traçado se torne legível? Isso é impossível. Não haveria como, numa questão ali manual, aqueles que seguravam a prancheta escreverem palavras coordenadamente, ali combinadas anteriormente, de modo que se tornassem legíveis. Então essa teoria já foi derrubada por Kardec. Dele segue. Mas admitamos ainda que por uma agilidade maravilhosa ele possa enganar o olhar mais perscrutador. Como explicar a natureza das respostas, quando elas estão fora de todas as ideias e de todos os conhecimentos do médium? Quer dizer, pessoas relativamente simples, que não traziam ali nenhum pré-conhecimento sobre questões espirituais ou qualquer coisa do tipo, como é que elas iam obter respostas que transcendiam o seu próprio conhecimento, trazendo ali informações do mundo espiritual que deixavam-nas boquiabertas? Como é que elas iam produzir aquilo? Também isso inviabilizava qualquer questão de desconfiança sobre as pessoas, os homens e mulheres que seguravam aquela prancheta. Parágrafo seguinte, terceiro parágrafo, então, né, do item 9, diz Kardec, diante da evidência, uma pergunta, perdão. Diante da evidência, que respondem os antagonistas? Sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou joguetes de uma ilusão? Quer dizer, aqueles que perseguiam essas questões de espiritismo, eles logo lançavam um rótulo. São charlatães. Mas daí Kardec traz uma reflexão muito interessante. Ele diz assim, diremos primeiro que é preciso afastar a palavra charlatanismo de onde não há proveito. Os charlatães não fazem seu trabalho de graça. Seria, pois, tudo no mais uma mistificação. Mas por que, estranha coincidência, esses mistificadores se teriam entendido de um extremo ao outro do mundo para agir da mesma maneira,
produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos em línguas diversas respostas idênticas, se não quanto a palavras, ao menos quanto ao sentido. Quer dizer, a todos aqueles que diziam que era charlatanismo, Kardec propôs, não, o charlatão, ele engana visando lucro. Ninguém nunca cobrou nada durante esses procedimentos, essas sessões. Ninguém nunca precisou pagar para assistir isso aqui. Sempre foi gratuito, o que mostra que não havia charlatanismo. Então já descarta essa questão do charlatanismo. Mas aí, né, o Kardec logo a seguir, ele fala, explicada a situação do charlatanismo, haveria quem levantasse então a hipótese da mistificação, quer dizer, aquele que só quer ludibriar, enganar uma mente fértil que ali estaria. Ele também rebate. Ele diria, como é que haveria uma união tão grande de vários países do mundo, onde esses mistificadores trocariam informações constantes para que todos dessem as mesmas respostas às perguntas que lhes eram feitas? Impossível. Talvez hoje isso não seria mais impossível por conta do avanço tecnológico. Mas na época de Kardec, como é que se uniriam mistificadores dos Estados Unidos, da França, de outros tantos países da Europa, até do próprio Brasil, e deixando informações que, no fundo, eram as mesmas? Quer dizer, a autoridade do ensino universal dos espíritos estava ali. Então Kardec derruba mais essa. Não havia charlatanismo nem mistificação no processo de nascimento da doutrina através da captação dos textos com a prancheta, né? Diz o nosso Camilo aqui. E fora o fato de se comunicarem uns com os outros pelo mundo afora, aquela época. Perfeito. É impressionante a lucidez do nosso Kardec, né? A argumentação que ele tinha, o conhecimento, um homem de um intelecto e de uma conduta também ilibada, impressionante, né? Ao finalzinho do próximo parágrafo, nós lemos o seguinte: aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião das pessoas esclarecidas que por muito tempo viram, estudaram e meditaram uma coisa, será sempre, se não uma prova, ao menos uma presunção em seu favor. O que o Kardec quis dizer aqui? Que no passar do tempo, para a sociedade, no caso a sociedade francesa, a sociedade espanhola, enfim, as sociedades que iam estudando o espiritismo, era comum que um ou outro notável daquela sociedade, uma pessoa muito respeitada, um doutor, um líder, ele se levantasse e corroborasse o que ele havia estudado. Então, essas pessoas influentes influenciavam positivamente. Como quem diz assim, o público diria, mas se o senhor fulano, né, ele falou que o espiritismo é sério, a palavra dele tem peso. Então, Kardec também percebeu isso. Isso também passou a ocorrer. E daí temos aqui, estamos no item 9. Isso. Então, nós concluímos aqui essa questão de não haver, e o Kardec provar por A mais B, de modo lógico, não haver nem charlatanismo e nem mistificação. O que havia era só a autoridade do ensino universal dos espíritos. Ok? Vamos ao último tópico, ao item 10, e vamos concluindo o nosso estudo dessa noite. No item 10, nós vamos ver que Kardec trata das questões do mundo espiritual. O mundo espiritual, naturalmente formado por espíritos, no nosso atual momento evolutivo, nos referindo ao planeta Terra, um mundo ainda de provas e expiações, nós, durante um trabalho mediúnico, por exemplo, nós podemos ter contato com espíritos muito frívolos, espíritos vadios, sem qualquer interesse no bem, ao contrário, interessados em movimentar maldades, como podemos ter contato com espíritos mais avançados do que nós, que lá, uma vez ou outra, passam por ali deixar uma mensagem de elevo, uma mensagem que nos reestruture emocionalmente. Kardec percebeu logo isso, e ele precisava argumentar a respeito para rebater também algumas opiniões que eram levantadas a respeito, por exemplo,
que o Espiritismo só tratava com espíritos do mal, com espíritos malévolos, com espíritos vadios, com espíritos frívolos. Houve uma corrente que se levantou e disse isso. Aliás, há quem diga isso até hoje, não é? Pessoas que não conhecem o Espiritismo dizem assim: vocês espíritas fazem o que Moisés proibiu. Moisés proibiu a comunicação com os mortos, porque isso não é de Deus. Doce engano. O que Moisés proibiu, o Espiritismo também desaconselha severamente. O Espiritismo não proíbe nada. Cada um é livre para fazer o que bem entenda. Mas acompanha Moisés nessa observação que ele teve do quão delicado e perigoso se faz a consulta vã a espíritos. Porque espírito benfeitor, espírito bem intencionado, não responde curiosidades vazias, interesseiras, coisas estritamente voltadas aos ganhos do mundo, a prejudicar pessoas e qualquer coisa que o valha. Moisés proibiu isso. Está lá, logo no começo do Velho Testamento. Moisés proibiu a consulta frívola, porque ele percebeu que o povo hebreu não ia até uma pitonisa, que era a médium da época, para perguntar coisas saudáveis. Como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para evoluir a minha alma? Existe mesmo vida depois da morte? Como é que isso se dá? É para o meu conhecimento? Nada. Com quem que eu vou casar? Onde é que tem um tesouro enterrado? Como é que eu faço para prejudicar fulano? Essas eram as perguntas feitas para as médiuns da época, que também não tinham lá uma conduta muito ajustada, então aceitavam esse tipo de trabalho. Que espíritos respondiam às questões através dessa médium? Espíritos frívolos, espíritos, como disse o Chaves, espíritos zombeteiros, espíritos vadios, mal intencionados. Moisés proibiu esse tipo de consulta. O Espiritismo desaconselha totalmente esse tipo de consulta, esse tipo de atividade. Então, até hoje, né, há pessoas que, por desconhecimento, nos dizem, nos falam a nós espíritas: vocês lidam com morto, com espírito? Vocês estão malucos? Isso não é de Deus. Moisés proibiu isso aí, está na Bíblia. A gente tem que daí explicar: olha, o que Moisés proibiu, a gente também desaconselha. E aí, paciência, né? Mas vamos ao texto final do nosso Kardec, no último item aqui da noite, item 10. No segundo parágrafo, Kardec diz assim: uma das objeções é tirada da linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação que se supõe aos seres sobrenaturais. Se se quer referir-se ao resumo da doutrina que apresentamos por cima, aí se verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Cabe às pessoas sensatas distinguir os bons dos maus espíritos. Já de cara, então, o Kardec resolve essa situação, nos falando, né? Ah, mas a gente consulta espírito, e se esse espírito não for do bem? E se esse espírito me trouxer aqui orientações falsas? Ué, é só você estudar e ser bom, bem intencionado, que com certeza você terá estrutura, terá cabedal, terá estofo intelectual e de conhecimento de doutrina para refutar e até com brandura repreender aquele espírito que está tentando te enganar, que está tentando poluir uma situação a fim de desencaminhar aquele que está presente, aquele encarnado que está ali ouvindo aquele espírito. Nunca nos esquecer que, como disse, isso está lá no Evangelho de Jesus, se perguntar para pedra, a pedra responde. Como nos disse João, não acreditais em todos os espíritos, primeiramente observai se eles vêm de Deus, quer dizer, o que eles estão falando? Então não é porque está desencarnado que sabe tudo. O conhecimento do desencarnado, a priori, é o mesmo de quando ele estava encarnado. Se ele não sabe nada aqui, assim que ele desencarna, ele continua não sabendo nada. E se você chamá-lo para ele explicar, perguntar para ele questões da astrofísica, se ele for mal intencionado, ele vai falar um monte de absurdos e a pessoa vai abraçar. Por quê?
porque é um espírito que falou. E daí? Grande coisa. Observa o discurso, não o fato dele estar desencarnado. No parágrafo abaixo, na primeira frase, nós vamos ler Kardec dizer o seguinte: julgar a questão dos espíritos sobre esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa assembleia de alguns estouvados ou de gente de má fama, a qual não frequentam nem os sábios, nem as pessoas sensatas. Digamos que existe um grupo que trata com as coisas da mediunidade que não é nada bem intencionado. Esse grupo se dedica a serviços espirituais negativos. Então, ele tem, obviamente, toda uma assistência de espíritos também negativos. É aquilo que ele quer, ali não vão faltar espíritos negativos, né? Sim, como disse o Acácio aqui, recebê-los com respeito, cuidado, para que tenham a oportunidade de voltar ao caminho do bem. Sempre, como dizia Paulo, admoestar. O que é admoestar? Eu também não sabia. Fui ver no dicionário, quer dizer repreender com brandura. Como aquela mãe que repreende o filho, mas com amor, com respeito. Então vocês vejam, há um grupo que trabalha só com questões negativas da espiritualidade. Vamos que um outro grupo que não conhece as questões do mundo espiritual se reúne, um grupo de pessoas, e vai observar como aquele grupo de médiuns descompromissados trabalha. Ao final daquele trabalho, que percepção teria aqueles visitantes? Teriam aquelas pessoas que lá foram para conhecer? Eles diriam, meu Deus, realmente não dá para mexer com essas questões de espírito. Isso aí não é bom, não é de Deus. Por que eles saíram com aquela impressão? Porque aquele grupo que teve contato estreito com os espíritos não era elevado. Logo, os espíritos que acompanhavam o grupo também. Que impressão eles passaram para aqueles que não eram, que chegavam agora para conhecer? A impressão de que o mundo espiritual é sombrio. Mas aí Kardec convida a seguinte reflexão. Meu amigo, você vai basear uma cidade por um único bairro que você vê? Por exemplo, chega um visitante, chega aqui em Itararé o André, a Patrícia e a Maria. Eles chegam e vêm direto da minha casa, aqui pela estrada, aqui por cima. Eu falo, viu? Vou levar vocês para conhecer Itararé. E levo os dois só nos bairros da elite aqui da cidade, dos dois bairros mais chiques. Eu vou falar, não, Itararé é isso aqui. Eles vão falar, nossa, mas que cidade maravilhosa. Meu Deus, Fernando, que cidade, que potência econômica. Eu diria, sim, é isso aí. Mas e as periferias que infelizmente existem? Os bairros de classe média, aqueles lugares que estão meio que esquecidos pela própria administração pública, que estão lá meio que abandonados e sujos. Não, esse eu não vou mostrar. Eu não quero que eles vejam, quero que eles tenham a impressão só dos bairros finos. Eu estarei sendo sincero, honesto? Não. O mundo espiritual também é assim. Nós veremos as situações de espíritos saudáveis, positivos do bem, e o oposto também é verdadeiro. O espírito elevado, o espírito leviano, eles fazem parte ainda desse nosso atual momento evolutivo. E nós devemos, então, através do estudo e da boa intenção, desenvolvermos, como falamos há pouco, cabedal de conhecimento para captarmos quando ali já está uma intenção de enganação, de um embuste, de um desencaminhar, quando está vindo uma lorota espiritual. Temos essa condição. O estudo nos oferece, através do estudo e daí da vivência da prática da caridade, né? Aí, último parágrafo, primeira frase, né? Estudar sempre, né, Edmilson? Pois muitos que estão no mal são bem inteligentes. Perfeito, meu amigo. E o Kardec diz uma coisa no Livro dos Médiuns que é porreta, Edmilson. Ele diz que o grande problema da falta de estudos é o seguinte: o espírito um dia chega no grupo mediúnico e dita 10 verdades. Você bate os olhos e fala, perfeito. Esse mesmo espírito vem na semana que vem. Ele dita 9 verdades e uma mentira no meio daquelas 9 verdades. Veja, ele deu 10 orientações. 9 batem. Uma é absurda.
Cuidado, porque nós podemos abraçar aquela única absurda, porque ela se dilui no meio das outras e a gente já percebeu a autoridade no espírito. O que ele faz? Na semana seguinte, ele vem, nos fala 8 verdades e bota 2 absurdos no meio. Se não estivermos atentos, se não formos estudados, se não tivermos ali os olhos de ver, a gente abraça aqueles 2 absurdos, porque eles estão diluídos entre 8 verdades. E assim sucessivamente, até que chega uma hora, ele só fala 10 absurdos. E o grupo mediúnico abraça. Porque não estudou. Ponto final. Faltou estudo. Chegou o processo da obsessão simples, que provavelmente vai se tornar fascinação para aquele grupo. Última frase do último parágrafo do item 10. Vamos lá. Como crer com efeito que Deus não permite senão ao espírito do mal de se manifestar para nos perder, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Questiona Kardec. Questiona e já explica, né, durante esse questionamento. Gente, como é que a gente poderia conceber que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, amor, na sua perfeição, como é que nós podemos conceber que ele só nos permitisse contato com espíritos imperfeitos, dos quais praticamente não poderíamos tirar nada de proveitoso? Não. Ele nos permite o contato com os espíritos muito imperfeitos, alguns muito bélicos ainda, mas também nos permite contato com espíritos mais elevados do que nós. Seja pessoalmente durante o trabalho mediúnico, seja através dos livros e toda a literatura espírita que temos à disposição, nós temos tantos espíritos elevados com quem podemos dialogar mentalmente através de um livro, porque um livro é um diálogo. É você e o autor. Dialogue com ele, troque ideias com ele. Questione, busque. Quantos espíritos positivos, elevados nós não temos à nossa disposição? É claro que Deus permitiria que travássemos contato com todos, para irmos entendendo, percebendo, notando o que é vantajoso e o que não é, criando músculos espirituais para que cada vez mais tivéssemos o discernimento em relação a todas essas coisas. Ok, gente? É isso aí. Vamos encerrando o nosso estudo. A ideia era bater 1 hora, passou um pouquinho, me perdoe, com o tempo eu me enrolo um pouco. Peço aí a compaixão e a compreensão de vocês. E até uma próxima oportunidade, com as bênçãos do alto. Beijo para todo mundo. Patrícia, é com você, minha amiga. Obrigada, Fernando. Não tem problema que passou um pouquinho, não, porque o importante é a gente discorrer sobre o tema. E o tema deveras interessante, né? Principalmente essa parte aqui das comunicações, né? Que é algo realmente que a gente tem que ficar bem atento. E você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Porque os espíritos que estão ainda iludidos no mal são muito inteligentes, né, Fernando? E essa questão dele vir numa sessão e falar 10 verdades, depois 10 verdades e uma mentira, e naquela você vai criando vínculo, né? Se apresenta às vezes como um mentor da casa, um mentor do trabalho. Por isso que a gente fala do orai e vigiai, que é o vigiai, 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 né? Isso é muito importante, né? A gente tem que estar muito ligado, porque vai que a gente toma por verdade, né? Legal, gostei da sua dica, viu? Eu não tinha pensado nisso, não. Mas foi muito... o tema é longo, né? Foi muito esclarecedor aqui para a gente. Eu vi aí que o pessoal comentou, participou bastante, né? E, de fato, são questões aí, né? Essa questão das manifestações inteligentes, né? A forma com que Kardec... ele, assim, tocou tudo isso, desenvolveu uma metodologia própria para poder estudar, para poder trazer à tona o espiritismo, né? Criou um método científico próprio, né? Não é ciência, porque a ciência assim não considera, mas ele criou um método próprio. Então, realmente, isso é muito... É muito interessante, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, porque é a doutrina que estamos abraçando. Então, assim, para a gente poder levá-la adiante, é importante que a gente conheça, que a gente tenha argumentos para a gente levar esse conhecimento também para quem quiser conhecer, né? Afinal de contas, temos que ser multiplicadores. Mas obrigada. A ideia é essa. Obrigada. O pessoal aqui está agradecendo. Uma tal de Silvana Cleto, você conhece?
Já ouviu Estou falar? tentando conhecer. Ela falou aqui, gratidão. Eu não sei quem é, viu? Eu preciso conhecer. Ela parece muito gentil. Silvana, querida, beijo enorme para você. Obrigada por deixar o P aqui. Usar algumas horas da noite dele, que é aquele período que a gente tem de descanso de família e que nos dedicamos aí à doutrina. Cássio, obrigado. Edmilson, Maria, Amaral, Conceição, Zilda, é tanta gente aqui, tanta gente carinhosa aqui, que acho que agora não dá para eu falar o nome de todo mundo. A Maria eu não tinha falado antes, chegou. Abner, Regina, Vilma. Gente, beijo no coração de todos. Fê, obrigado por ter estado aqui com a gente. Espero que você volte logo, né, para trazer aí esses esclarecimentos para a gente. E um beijão aí para Itararé, essa cidade aí que, como você já deu até o exemplo, logo, logo você vai ter que mostrar a cidade para a gente, tá bom? Sim. Combinadíssimo. Então, tá bom. Gente, até terça que vem, mas antes, Evangelho, quinta-feira, às 7 horas. Estejam todos aqui conosco, não esqueçam, momento aí de prece no lar. E nos vemos aí, então, na quinta-feira. Beijo para todos aí, fica com Deus. Até mais.